som, agora sim. Agora vamos começar. Agora tem os problemas técnicos que são da máquina, né? E tem os problemas técnicos que são da pessoa, né? Então aqui o nosso problema já foi resolvido. Quero cumprimentar a todos os irmãos, saudar aos irmãos e irmãs com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria poder falar da palavra de Deus presencialmente, olhar no olho de cada um de vocês. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Eu estou a pessoa mais próxima de mim está a uns 4, 5 metros, então não há necessidade, né? E aqui a gente fala de uma maneira mais fluida, né? Diretamente com os irmãos, e cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook, pela página da Igreja Cristã Bíblica Unitariana. A mensagem que foi escolhida, creio que por Deus, né, para ser transmitida aos irmãos, ela está em Números capítulo 21, versos 4 a 9. Números 21, 4 a 9. Fala sobre a serpente de bronze. O povo de Deus partiu do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Esta é a experiência do povo de Deus, do povo de Israel. Vocês sabem muito bem que esse povo ficou 400 anos como escravo dos egípcios. E Deus enviou a esse povo um libertador, Moisés, para que tirasse esse povo de uma terra onde eles eram escravos, onde eles eram subordinados, onde eles eram humilhados, onde eles eram agredidos, para levar para uma terra que havia abundância, uma terra onde eles seriam exaltados. Esse foi o trabalho de Deus, tirar o povo daquela situação de humilhação e de escravidão e levar para uma situação de abundância, de prosperidade. Mas existe um caminho a ser trilhado. Entre um ponto e outro, existe um caminho. Essa transformação, essa mudança de vida não é instantânea, não é de uma hora para outra. E lá estava o povo neste caminho, que por culpa do povo, foi um caminho muito mais demorado do que originalmente planejado por Deus. O verso 4, em algumas versões, diz que eles partiram do Monte Hor e passaram a rodear a terra. E ali está o povo de Deus, assim como nós também, muitas vezes, no caminho para o nosso objetivo,
Estamos rodeando e não vamos ao ponto. E esse rodear, esse demorar, esse tardar, muitas vezes nos deixa angustiados. Aquilo que a gente espera que vai acontecer demora. E o tempo vai passando, e minha vida vai passando. E eu percebo, puxa, eu já talvez não tenho mais a mesma energia, não tenho mais a mesma disposição, e o tempo passou e parece que eu estou aqui dando voltas. E aí nós caímos numa tentação terrível, que é a tentação da reclamação, da murmuração. O verso 5 diz que esse povo falou contra Deus e contra Moisés. E começou a questionar: por que vocês nos tiraram daquela terra do Egito? Aqui não há pão nem água. Lá pelo menos a gente tinha pão e água. Tínhamos os pepinos, né? Tínhamos as cebolas, tínhamos comida. E aqui não temos nem pão nem água. E nós temos nojo desse pão vil. Em algumas versões fala miserável pão. A que pão eles estavam se referindo? Ao maná. Era o pão de Deus. O pão que descia do céu de forma miraculosa. E o povo dizia: nós já estamos cansados desta gororoba. Essa seria a expressão que usaríamos hoje, né? Já não aguento mais maná todo dia. Eu quero uma cebola, eu quero um pepino, eu quero um melão, eu quero uma fruta, uma carne. Né? A nossa angústia, o nosso murmúrio, a murmuração, sempre de dois motivos. Né? Um é porque nós não temos o que gostaríamos de ter. E outra murmuração é daquilo que nós temos e não gostaríamos de ter. Perceberam? Coisas que nós gostaríamos de ter, nós não temos. E o que nós temos, nós não gostamos. Eu gostaria de ter uma outra casa. Não é essa casa, era outra. Eu queria ter um outro carro. Não é esse, é outro. Eu até tenho um carro, mas o meu carro já não... Eu quero um outro emprego. Esse meu emprego não me serve mais. Eu quero uma outra faculdade. Estou fazendo um curso, não gosto. Eu quero mudar, não quero essa. Eu queria um outro marido. Não quero esse marido. Eu queria uma outra mulher. Não quero essa mulher. Agora aguenta. Essa foi mais forte, né? Foi mais forte. Isso você não pode falar alto. E nós estamos sempre murmurando, porque queremos ter o que não temos e reclamando daquilo que nós temos. E Deus, ele olha para nós, né? Fala: meu filho, o que eu dei para você é o melhor para você, não reclame. Né? E nós sofremos a consequência desse pecado. Não existiu, olha, existem dois pecados na história da Bíblia, que nós estudamos, que desagradam profundamente a Deus. O primeiro é a idolatria. Eu nem sei se posso colocar como primeiro ou segundo, mas o segundo é a murmuração. Esses dois pecados deixavam Deus muito aborrecido com o seu povo. E atraía para o povo maldições. Não é Deus que amaldiçoava o povo. Não é uma outra pessoa que amaldiçoa você. É você mesmo que, quando murmura, reclama, fica insatisfeito com tudo, você atrai sobre si maldições. E do outro lado, quando você tem um espírito de gratidão, acorda todo dia e agradece a Deus pela vida, pelo ar que você respira, agradece a Deus por ter oportunidade, talvez, de trabalhar. Ah, mas é um emprego que eu ganho pouco. Ah, mas é um emprego em que meu chefe me humilha. Ah, mas é um emprego em que tem pessoas ali, colegas de trabalho, que não gostam de mim. É um emprego em que eu tenho que pegar uma condução e demora muito.
mas eu tenho a oportunidade de engrandecer o nome de Deus nesse dia. O dia é uma página em branco e eu vou escrever minha história nesse dia. Posso escrever reclamando e posso escrever agradecendo por coisas boas e aproveitando todas as oportunidades para fazer o melhor. Se eu agradecer, eu vou ser abençoado e vou ser uma fonte de bênção para outras pessoas, para quem me cerca. Se eu só murmurar e reclamar, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus, o povo de Israel. Eles sofreram as consequências do pecado. E ali vieram serpentes venenosas. Essas serpentes simbolizam todas as maldições que chegam na nossa vida por conta, não da rigidez de Deus, né? Porque Deus é rígido, Deus é exigente, não. Essas serpentes que podem chegar na nossa vida chegam porque nós abrimos as portas da nossa vida para que elas entrem. Por meio dessa nossa conduta, da murmuração, da insatisfação. E aqui diz que elas picaram. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, acabaram morrendo. O pecado pode levar à morte, mas há uma solução. Quando o povo começou a sofrer as consequências do pecado, eles caíram em si. Eles se conscientizaram e oraram a Deus. E chamaram Moisés, o seu representante, né? E falaram: olha, nós pecamos, reconhecemos que estamos errados. Nós desagradamos a Deus. Falamos contra Deus e falamos contra você, Moisés. Mas nós queremos mudar a nossa conduta. Queremos mudar. Vamos passar uma borracha nisso. Por favor, ore ao Senhor Deus para que Ele afaste essa serpente de nós. E Moisés fez isso. E Deus deu uma ordem. Disse o seguinte: construa uma serpente de bronze e coloque essa serpente num lugar bem alto. Quem olhar para essa serpente vai viver. Quando nós nos reconhecemos como pecadores, nos conscientizamos do erro e nos voltamos para Deus, existe algo que devemos fazer. Existe ali algo no lugar elevado que nós devemos olhar. E o que é que nós devemos olhar? Eu quero ler com vocês Isaías 45, 21 e 22. São palavras de Deus transmitidas pelo profeta Isaías. Isaías 45, 21 e 22 diz assim: anunciai e chegai-vos, tomai conselho todos juntos. E Deus faz algumas perguntas. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Aí vem o mandamento: olhai para mim e sereis salvos. Eu vou repetir: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nosso Deus é o único Deus, e Ele não vai salvar só você aqui. Ele fala assim: olhai para mim e sereis salvos. Quem? Todos os termos da terra, qualquer nação da terra, qualquer religião. Quem olhar para mim? Pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser o negro, pode ser o branco, pode ser o japonês, pode ser qualquer um. Quem olhar para mim, diz o Senhor Deus, será salvo. A condição para que você seja salvo é olhar para Deus. E essa salvação não é apenas
a salvação no sentido de te livrar da morte, como alguns israelitas ali que olharam para aquela serpente de bronze, serpente que significava o Salvador. Essa salvação não é só te livrar da morte. A salvação é algo mais completo, que quando você olha para Deus, você obtém uma salvação completa, que não é só te livrar da morte. Eu quero ler Salmos 17:15. E esse verso mostra o que é a plena salvação. A salvação que decorre de olhar para Deus, a consequência de olhar para Deus. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aquele que contempla a Deus, aquele que olha para Deus, aquele que eleva os seus olhos e olha para o único Deus, ele é salvo não só no sentido que ele é libertado da morte, ele é salvo no sentido de que ele é transformado à semelhança de Deus. O pecado trouxe um prejuízo muito grande para a humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus. O pecado deixou o homem não muito semelhante a Deus, e o tempo foi passando, o homem foi caindo em mais pecado, e cada vez o homem foi ficando mais diferente de Deus. O homem que havia sido criado à semelhança, a imagem e semelhança de Deus, foi perdendo essa semelhança. E a salvação não é só um ato, a salvação é um processo. É um processo em que você, ao contemplar a Deus todos os dias, você passa a se tornar semelhante a Deus. Ou seja, a salvação é um processo em que você recupera a imagem e semelhança que a humanidade foi originalmente criada e, infelizmente, pelo pecado, foi perdida. Essa imagem e semelhança. Salmo 34, 4 e 6. O salmista diz o seguinte ali. Olha o que ele fez. O salmista tinha consciência de tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele diz: eu busquei ao Senhor. Davi está dizendo, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de toda a minha angústia. E aqui diz o verso 5, olhai para ele, e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. A salvação de Davi ocorre no momento em que ele ergue os seus olhos e olha para Deus. E da mesma forma, isso deve acontecer conosco. Contemplando o Senhor dia a dia, nós vamos sendo transformados à sua semelhança e vamos sendo salvos. A salvação não é só a vida eterna. Quando eu falo salvação, todo mundo lembra, é Jesus voltar e eu vou ter a vida eterna. Não. A salvação é também a transformação hoje da sua vida. Porque Deus não quer que você viva em angústia, viva reclamando, viva sempre querendo aquilo que você não tem e não querendo aquilo que você tem. E os nossos olhos, como diz ali Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Olha a importância dos olhos. Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo
são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Imagine você dirigindo um veículo numa noite escura. Muitos aqui têm dificuldade de dirigir à noite. Agora imagine você dirigindo um veículo numa estrada escura e sem farol, com o farol desligado. Isso é difícil, né? Por quê? Porque os nossos olhos são a lâmpada do corpo. O nosso corpo é um veículo. É como se nós fôssemos um veículo, um carro, né? E nesse mundo sombrio, precisamos ligar os faróis. E esses faróis são os nossos olhos. E o farol, para que ele seja útil, ele tem que estar posicionado no ângulo correto. Quem dirige em estrada sabe, às vezes vê um veículo no sentido oposto e você vê que um farol está certo, mas o outro está meio torto assim, né? E te ofusca. Né? Se esse farol está um pouco para cima, não vai iluminar o que precisa ser iluminado. Da mesma forma, os nossos olhos devem ser colocados naquilo que nos dá a salvação. O salmista também diz em Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha que interessante. Só esse começo, Salmo 27:4, fala um pouquinho sobre o que é essa coisa. É uma coisa que o salmista pede a Deus, mas é uma coisa que Deus também não dá de mão beijada, porque o salmista tem que buscar. Se você pede algo a Deus, é algo que só Deus pode te dar. Mas se você busca algo, é algo que você pode conseguir por você mesmo. E essa coisa que Davi está falando aqui, é uma união das duas coisas. Porque é algo que você pede a Deus, ou seja, é algo que Deus te dá, mas é algo que você também busca. Ou seja, você tem um papel. Existe um papel a ser desempenhado por você para conseguir isso. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é essa coisa? Que você pede e também busca. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Meu irmão, o que você deve pedir a Deus e deve buscar diariamente é essa bênção de poder contemplar a formosura do Senhor, porque essa contemplação é que vai transformar a sua vida. E eu oraria, com o conhecimento que a gente tem, né? Eu oraria assim, não que eu possa morar na casa do Senhor, mas que o Senhor possa morar em mim, porque cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o meu sincero desejo nessa manhã é que você sinta essa vontade, né? Assim como os israelitas caíram em si e se humilharam, você também, além dessa vontade, se humilhe diante do Senhor e faça com Ele um pacto, né? Um pacto de que você vai olhar para Ele e dedicar mais tempo para contemplar a beleza da sua santidade. E só assim você será salvo e será um canal de bênção. Não só na sua vida uma bênção, mas uma bênção para a sua família e para todos aqueles que te cercam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Vamos encerrar então. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo Zoom. Agradecer a todos os irmãos. Espero que Deus os abençoe. Nós vamos fazer agora uma oração para que todos vocês sejam aí um vaso apto a receber essas bênçãos sem medida. Querido Deus, nós queremos te pedir nesta manhã
uma bênção toda especial àqueles que ouviram a sua mensagem nessa manhã, aqueles que o coração se inclinou para ti, para buscarem a sua face, para contemplarem a beleza da sua santidade. Que a sua salvação esteja disponível a cada uma dessas pessoas e que a vida delas possa ser transformada. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.